Esse camarada aqui foi Dom João III. Caso você não saiba, foi esse camarada que estabeleceu no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram muito importantes, talvez você não saiba muito bem, mas foram as capitanias que depois viraram províncias e que depois viraram os estados que conhecemos hoje em dia. Num dos episódios anteriores, a gente viu que a primeira expedição de colonização do Brasil foi de Martim Afonso de Souza. Tô testando esse novo formato aqui de vídeo. Então, Martim Afonso ele teve um certo êxito na sua expedição, então foi aí que Dom João III resolveu experimentar a colonização de fato. Então a principal atividade, a gente viu isso nos episódios anteriores também, que os portugueses implantaram aqui no Brasil foi a cana-de-açúcar, que Portugal já tinha um certo trabalho com isso, que antes de começar a colonização era somente a extração do pau-brasil. Eles não encontraram metais preciosos aqui no Brasil, então eles tiveram que utilizar o pau-brasil porque eles usavam corante para fazer uma certa tinta. E eu vi no Google aí, galera, que a Mata Atlântica, né, que era gigantesca no litoral brasileiro, hoje em dia existe somente 12,4% da Mata Atlântica que existia originalmente. Então, para implantar essa ocupação sistemática do território brasileiro, né, do território de Portugal que cabia aqui no Brasil, vale lembrar, né, que o Brasil era dividido no meio pela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Aqui dá de ver bem, ó, o Brasil ele é cortado no meio, né? Aqui então seria da Espanha e aqui de Portugal. Eles eram esse tratado em que outras nações ficaram extremamente chocadas e muito irritadas com isso, porque afinal de contas o mundo seria dividido somente entre Portugal e Espanha. Pode isso, Arnaldo? Então Dom João III ele resolveu investir nesse sistema de capitanias hereditárias porque ele já tinha tido um certo sucesso com esse sistema em algumas ilhas pertencentes a Portugal no Atlântico. Esse sistema ele trazia muitas vantagens para o reino de Portugal que estava em crise, né? Sendo que nisso Portugal transferia para particulares a responsabilidade pela colonização. Então nisso a coroa não perdia a propriedade da terra. O rei fez basicamente assim, ele foi muito inteligente, cara. Ele chamou pessoas de sua confiança e falou assim: olha, tu é nobre, tu tem dinheiro, eu tô aqui em crise, o país está em crise. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a responsabilidade para ti de você colonizar alguns lotes de terra para mim, e nisso você terá muitas vantagens, terá direitos e deveres a cumprir. Mas a terra continua sendo minha, tu vai só produzir para nós dois aí. Foi ou não foi genial? Então, essa área de Portugal no Brasil foi dividida em lotes, mais precisamente 15 lotes de terras, passando a se chamar então capitanias hereditárias. Uma coisa muito interessante é que hereditárias era justamente porque o capitão donatário, que era o cara responsável por cuidar da capitania, ele poderia passar a sucessão, né, a liderança da capitania para o seu filho mais velho, por isso que é hereditário. Então, esse sistema ele foi passado para esses capitães donatários através de dois documentos principais. Um chamado Carta de Doação, que basicamente era o documento que passava para aquele nobre, né, o nobre português, a responsabilidade pela colonização e por trazer atividades lucrativas naquele território. Um outro documento foi a Carta Foral. Essa aí trazia os direitos e os deveres de cada capitão donatário. É importante saber, pessoal, isso aqui é muito importante saber, é que as capitanias hereditárias elas eram independentes entre si. Naquela época, o Brasil ele não era uma nação, né? Todo o território brasileiro, ou aquele território de Portugal na época, ele não era uma nação como é hoje. Hoje, por exemplo, cada estado ele é subordinado à federação, né? Ao país inteiro, por exemplo. Cada capitão donatário ele tocava a sua capitania de um jeito, eles não tinham comunicação entre si.
Então isso é muito importante a gente saber diferenciar isso. Um dos deveres dos capitães donatários era de proteger a sua capitania. Teve uma vez que eu fui visitar um forte aqui em São Luís, para quem não sabe eu sou do Maranhão, tá? Uma coisa que eu reparei é que nesse forte existem canhões virados para todos os lados, né? Tem um formato meio circular. E eu vi que vários outros fortes são assim, eu não entendia muito bem o porquê. Aí eu fui pesquisar, é porque os colonos construíam esses fortes tanto para proteger aquele território de possíveis piratas que estão vindo no mar, quanto para tribos indígenas hostis, né? Que os portugueses enfrentaram muitos problemas com tribos indígenas desse tipo. Used to fish hollow tides, wish the one that leaves